A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento Deus ele me trouxe aqui para falar algo da palavra dele. A palavra de cura, a palavra de salvação, a palavra de libertação, a palavra de renovo, a palavra que restaura, a palavra que muda, a palavra que liberta a vida do ser humano que ouve, que guarda a sua palavra do pecado, liberta a sua vida de todo mal, de toda prisão espiritual. Meus irmãos, o livro de Isaías, preste sua atenção, vou trazer um pequeno versículo da parte do Senhor. 55, de versículo 9, nos fala bem assim, somente esse versículo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, meus irmãos, olha só que simples, objetivo e direto, quando Deus ele usa a boca do profeta Isaías para nos falar que assim como os céus é mais alto do que a terra em que nós vivemos, assim também são os caminhos de Deus, são mais altos do que os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os pensamentos de Deus, maior do que o nosso. Porque nós devemos entender que Deus, ele está no céu. Deus, ele está acima de tudo, acima de todos. Deus, ele está assentado no seu trono, com a sua glória, com o seu poder, controlando o mundo, controlando o bem e o mal. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia, ela nos dá respaldo em diversos versículos, diversos textos, sobre os pensamentos de Deus, sobre os caminhos de Deus, a forma que Deus ele tem de trabalhar na vida do ser humano. Primeiro, meus irmãos, que a palavra de Deus ela é santa, a palavra de Deus ela é perfeita, ela é inquestionável. A palavra de Deus ela é a verdade absoluta, a verdade que cura, que liberta e que salva. Louvado seja o nome do Senhor. E os pensamentos de Deus, que é a palavra, são os pensamentos perfeitos, os pensamentos santos, pensamentos retos, sem falhas, sem dúvidas, sem erros. Esses são os pensamentos do Senhor, que é a Bíblia. E nós, seres humanos, temos uma natureza que é falha, pecaminosa, ela é impura, que faz o nosso ser, que faz a nossa vida ser totalmente ao contrário do que é a vontade de Deus. Nós vivemos uma vida e temos uma natureza que nos faz pensar diferente de Deus, que faz nós vivermos da forma ao contrário de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a vontade de Deus ela é santa, é perfeita. O nosso caminho, o nosso querer, ele é falho, ele é pecador e é impuro. Então são duas coisas opostas. Deus em sua santidade e nós, seres humanos, na nossa pecaminosidade, na nossa impureza carnal. Então, meus irmãos, Deus, entenda uma coisa: a vida que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo, talvez você possa pensar que a tua vida não tem mais jeito, que para você não tem mais solução. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse é o teu pensamento, entenda uma coisa, esse é o teu pensamento. Porque se nós formos ver pela palavra de Deus, através de Jesus Cristo, que é a palavra, que são os pensamentos de Deus, que são os caminhos de Deus para a nossa vida, através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nós possamos ter uma vida nova, nós possamos sim ser pessoas
vencedoras nós possamos ser, seres humanos, mesmo falhos, pecadores, mas ser pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas que pensam como Deus, pessoas que andam como Deus e pessoas que falam como Deus, conforme a palavra dele. Então, meus irmãos, através desse pequeno versículo, Deus ele me faz entender que, aos olhos humanos, tudo que o ser humano faz, tudo que o ser humano pensa, tudo que o ser humano fala, aos olhos do ser humano, pode ser que o ser humano nunca consiga, por causa da negatividade, por causa do pecado, que não deixa ele prosseguir, que não deixa ela prosseguir. Mas quando a gente olha pela palavra de Deus que é santa, Deus manda a gente ir. Deus manda a gente caminhar mesmo com as nossas fraquezas. Deus manda a gente continuar e não parar. Porque vai ser o caminho dele, vai ser os pensamentos dele que vai nos orientar. E a Bíblia também nos dá respaldo sobre algumas coisas da parte de Deus. A Bíblia, no livro de Provérbios, nos manda nós não confiarmos no nosso próprio entendimento, naquilo que a gente pensa que sabe, naquilo que a gente consegue fazer, naquilo que a gente conhece. Mas a Bíblia, ela nos manda nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Isso quer dizer corpo, alma e espírito. Tudo que você for fazer, você tem que confiar a palavra. Tudo que você for falar, você tem que falar conforme a palavra. Para onde você for ir, com quem você for andar, tem que ser conforme a palavra. Porque a palavra vai te direcionar o que você deve falar ou não. A palavra vai te direcionar para qual caminho você deve ir ou não. A palavra vai te direcionar o que você deve falar ou não, conforme os pensamentos e os caminhos do Senhor que Ele tem para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você pensa que a tua vida não tem mais jeito, que o teu problema nunca vai ter fim, uma coisa de Deus eu te falo: busque ao Senhor Jesus Cristo, aceite a Jesus Cristo e você vai viver um novo caminho. Você vai ter novos pensamentos, você vai viver novos sonhos e Deus ele vai fazer acontecer coisas novas na tua vida, porque você não viverá mais conforme a tua vontade, o teu caminho, mas você viverá sobre os pensamentos altos de Deus. Você pensará na sua vida sobre os pensamentos de Deus, com os pensamentos de Deus, porque Deus ele está no alto, Deus ele está acima de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você quer vencer o pecado, ande como Deus anda. Se você quer vencer o fracasso, a derrota, a tristeza, a angústia, a depressão, dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Aceite Jesus Cristo e deixe Ele guiar o teu caminho, deixa Ele controlar a tua vida, deixa Ele, o Senhor, controlar os teus pensamentos, porque você vai ser bem-sucedido, você vai conseguir vencer os teus medos, as tuas frustrações. O diabo muitas das vezes vai se apresentar usando pessoas, tentando colocar pensamentos de dúvidas, pensamentos de derrota. Mas quando você pensar e andar pelos caminhos de Deus, você vai ver que Deus ele tem o melhor para a tua vida, que vale a pena confiar no Senhor, vale a pena viver, vale a pena andar como o Senhor ele quer. Só basta você fazer o que Deus ele quer. E Deus ele quer que você, que todos nós seres humanos, tanto para os que aceitaram a Ele, para os que não aceitaram, ande segundo a sua palavra para ser feliz nessa terra de tristeza, para conseguir vencer o mal, o pecado, mesmo com dores, mesmo com lutas e provas. Deus ele quer fazer o ser humano vencer, mas tem que caminhar conforme os caminhos de Deus, que são altos. Tem que pensar da forma de Deus, que são os pensamentos mais altos, mais elevados. Porque os nossos pensamentos são limitados. Nós só conseguimos entender e pensar até um certo limite.
Mas a palavra de Deus, ela não tem limite para onde você possa andar. Para a palavra de Deus não há limites de pensamentos, porque Deus, em sua infinita bondade, infinito amor, constantemente vai te dar pensamentos novos. Deus, ele não é um Deus limitado, um Deus que fala em algum tempo e outro não. Deus, ele fala constantemente. Deus, ele direciona a vida do homem e da mulher que tem a ele constantemente a fazer o que é certo, a olhar para o que é certo, a falar o que é certo, mesmo que custe a sua própria vida. Então, meus irmãos, essa palavra aqui está sendo pregada para você que não está ou não conhece os caminhos do Senhor, que são altos. Talvez você esteja caminhando e andando pelo caminho de escuridão, um caminho de fracasso, de derrota, em que sua vida não muda, em que você não consegue realizar os teus objetivos, os teus sonhos talvez. Mas se você a partir de hoje buscar a Jesus Cristo, aceitar Ele na tua vida, Ele vai te dar um caminho mais alto do que você pode imaginar. Você vai passar por cima das dificuldades. Você vai caminhar por cima da depressão. Você vai caminhar por cima das enfermidades, porque a palavra de Deus, ela vai te fazer andar por cima. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos de Deus, os planos de Deus para a tua vida vai ser maior do que os meus e os teus. Só acredite na palavra do Senhor e descanse nela, porque Deus hoje vai te dar um novo caminho se você crer. Deus hoje, no nome de Jesus Cristo, vai te dar um novo pensamento, para você pensar da forma do céu, para você andar da forma que o céu quer para a tua vida. Porque é lá onde Jesus Cristo está e é Ele que controla desde agora e para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor.